Considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos, já foi ministro do esporte e até parou uma guerra, ou mais ou menos isso. Nesse vídeo, irei falar quem foi Pelé. Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Conheça agora a CE Store Brasil, a loja de camisetas engajadas do Conhecimento Expandido. Quer ajudar o canal e ainda demonstrar suas ideias e admiração por figuras históricas e políticas? Então compre agora sua camiseta enviesada. Edson Arantes do Nascimento nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1940. Era filho de João Ramos do Nascimento, também ex-jogador de futebol, conhecido como Dondinho, e Celeste Arantes do Nascimento. Aos 4 anos de idade, Edson e sua família mudaram-se para Bauru, em São Paulo. Nessa época, ele era chamado de Dico pela família e Edson pelos amigos. Influenciado pelo pai, Dico sempre foi fã de futebol e logo começou a fazer parte dos times de garotos que jogavam nas ruas de Bauru. Ele gostava de atuar no gol, inspirado no goleiro José Lino, o Bilé, amigo de time de seu pai. Como Edson não conseguia pronunciar o nome Bilé corretamente, durante os jogos com os amigos, ele gritava o apelido do jogador quando fazia suas defesas. O fato fez com que os amigos passassem a chamá-lo de Pelé. Ele não gostou disso e foi aí que o apelido pegou entre os amigos. Além dos jogos de futebol, durante a infância, o garoto ajudava a família como podia. O pai lesionou-se e não continuou a jogar futebol, o que deixou a família em dificuldades. Para contribuir com a renda familiar, Pelé trabalhou como engraxate em Bauru. Destaque dos jogos nas ruas, Pelé passou por algumas equipes amadoras durante sua infância. Aos 11 anos, o jogador Valdemar de Brito descobriu e convidou para a equipe que estava formando, o Clube Atlético de Bauru. Passados os anos, Valdemar percebeu o talento de Pelé e decidiu levá-lo para um time maior, o Santos Futebol Clube, em 1956. Passando um mês de sua chegada ao clube, o jovem fez sua primeira partida na equipe profissional. Pelé começou a ser reconhecido nacionalmente ainda com 16 anos de idade. Em 1957, o garoto já era titular do Santos e foi artilheiro do Campeonato Paulista, o mais jovem até hoje, marcando 36 gols. Pelo clube, Pelé conquistou 10 títulos estaduais e 6 campeonatos nacionais, além de 2 Copas Libertadores e 2 Mundiais de Clubes. Passados 10 meses da contratação de Pelé pelo Santos, o garoto foi convocado pela seleção brasileira pela primeira vez para disputar a Copa Roca, atual Superclássico das Américas. Foi o primeiro título de Pelé pela seleção brasileira. Em 1958, disputou sua primeira Copa do Mundo na Suécia. Inclusive, o canal tem um vídeo sobre a história das Copas. Com apenas 17 anos e 8 meses, Pelé foi campeão da Copa de 58, sendo até hoje o jogador mais novo a vencer uma Copa do Mundo de futebol. Nessa edição, Pelé foi chamado pelos franceses de Rei do Futebol. Na Copa da Suécia, Pelé recebeu a camisa 10, número que ficou eternizado em suas costas. Por causa de Pelé, os jogadores mais habilidosos passaram a usar a camisa 10. Mesmo com uma fama gigantesca, aos 18 anos, Pelé foi alistado obrigatoriamente e serviu o Exército Brasileiro. Durante o período, Pelé foi camisa 10 da seleção das Forças Armadas e chegou a enfrentar a seleção brasileira olímpica. Em 1962, no Mundial do Chile, Pelé fez um gol antológico no primeiro jogo contra o México, mas sofreu uma contusão no segundo jogo e ficou de fora do restante do torneio. Sorte do Brasil, que também tinha outras estrelas como Garrincha, que se destacou muito nessa Copa e ajudou a garantir o bicampeonato brasileiro. Em 1969, a equipe do Santos, com Pelé, foi para a África realizar uma turnê com jogos amistosos. A convite do governo local, o Santos foi para a Nigéria realizar um amistoso com o Benin City, ao meio da guerra de Biafra, que assolava o país. Para que a equipe pudesse chegar ao estádio Ogbe com segurança, o governo nigeriano decretou um cessar-fogo.
Contudo, recentemente historiadores argumentam que a guerra já estava praticamente ganha e que o cessar-fogo foi desnecessário. Além disso, é apontado que o Santos foi usado como peça de propaganda pelo governo nigeriano para diminuir a insatisfação popular com a guerra e para mostrar que aquela região do país estava sob pleno controle das autoridades. Em 1970, em plena ditadura militar, a Copa do México serviu para amenizar o clima hostil que vivia o país. Além de Pelé, a seleção de 1970 tinha outros grandes nomes do futebol, como o Rivelino. Muitos consideram essa seleção a melhor de todos os tempos. Pelé fez 4 gols na Copa do México, incluindo o primeiro da final contra a Itália. Atuando pela seleção, Pelé tornou-se o único jogador de toda a história a ser tricampeão mundial. Inclusive, nesse mesmo ano, Pelé ingressou na universidade, cursando Educação Física pela Universidade Metropolitana de Santos. Em 1975, após 18 anos atuando pelo Santos, Pelé assinou um contrato com a equipe do New York Cosmos, dos Estados Unidos. A chegada do jogador no país norte-americano era tido como uma influência para despertar o interesse da população pelo futebol. O início nos Estados Unidos foi complicado para Pelé, já que a equipe era fraca e o país não tinha tradição do futebol. Em 1976, chegaram jogadores renomados para reforçar o Cosmos, como o alemão Beckenbauer. A passagem de Pelé surtiu o efeito que os norte-americanos buscavam. A seleção dos Estados Unidos voltou à Copa do Mundo em 1990, quebrando um jejum de 40 anos, e o país recebeu o Mundial em 94. Brasil e Argentina protagonizam uma das maiores rivalidades do futebol mundial. Essa oposição reflete-se também na discussão de quem é o maior jogador de futebol de todos os tempos, Pelé ou Maradona. Apesar de os dois não terem jogado na mesma época, Maradona atuou de 76 até 97, a discussão persiste entre os torcedores dos dois países. Inclusive, Maradona tem um vídeo próprio no canal. No entanto, essa briga existe somente entre os torcedores. Pelé e Maradona se encontraram em diversos eventos e mantiveram uma relação amistosa. Pelé despediu-se oficialmente dos gramados em 1977, em um jogo do Cosmos contra o Santos, nos Estados Unidos. A partida contou com a presença de artistas, políticos e personalidades mundiais. O rei disputou o primeiro tempo da partida com a camisa do Cosmos e o segundo com a camisa do Santos. De acordo com o Guinness Book, Pelé marcou em sua carreira 1.281 gols, sendo o maior artilheiro da história do futebol. Na vida pessoal, Pelé relacionou-se com algumas famosas e foi casado 3 vezes. O primeiro casamento, com Rosemary de Reis, rendeu 3 filhos. Já entre 1981 e 86, o ex-jogador manteve um relacionamento com a apresentadora Xuxa Meneghel. 3 anos depois, ele se relacionou também com a ex-Miss Brasil, Flávia Cavalcante. Após aposentar-se, no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Pelé foi nomeado ministro do esporte. Ele ficou de 1995 a 98, quando criou a Lei Pelé, que revolucionou a prática desportiva no país. A Lei Pelé tinha a finalidade de oferecer mais transparência e trazer mais profissionalismo ao esporte nacional. Com isso, houve a transformação dos clubes em empresas. A lei também criou verbas para o esporte olímpico e paralímpico e determinou a independência dos tribunais de justiça desportiva. O filho de Pelé, Edson, conhecido como Edinho, seguiu a carreira do pai e tornou-se goleiro do Santos na década de 90. Depois da aposentadoria, envolveu-se com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, o que lhe rendeu condenação de 12 anos de prisão. Em 1991, Pelé descobriu que tinha outra filha, Sandra Regina. Contudo, ela foi fruto de um relacionamento com a diarista Anísia Machado em 1964. Sandra precisou entrar na justiça para ser reconhecida por Pelé, o que aconteceu apenas em 1996. Após exames de DNA e várias brigas judiciais, Sandra Regina recebeu o sobrenome Arantes do Nascimento. Sandra morreu em 2006, vítima de um câncer de mama, e Pelé nunca reconheceu sua filha. O rei Pelé faleceu no dia 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos de idade, por falência múltipla de órgãos. Com a notícia da morte do maior jogador de futebol de todos os tempos, homenagens foram feitas em todo o mundo. A cerimônia de velório
ocorreu no estádio da Vila Belmiro, que pertence ao Santos, clube em que Pelé começou sua história. Não importa quantos gols você marque, comemore cada um como se fosse o primeiro. Pelé. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixa o like e se inscreva no canal. Mas é isso, valeu!